Shalom Leikulam. Bem, gente, o que nós pensamos, o que é que se passa pela nossa mente quando uma pessoa vem nos evangelizar, né? Um cristão vem falar, por exemplo, sobre o arrebatamento, né? A vinda de Jesus ou Yeshua. Então, o que é que se passa pela nossa mente? O que nós pensamos acerca disso, do arrebatamento, da vinda de Jesus? Então, gostaria de dar uma resposta, né, a todos os cristãos com base no próprio livro cristão, na Bíblia cristã, né? Então, eu gostaria de abrir aqui na Bíblia cristã. Você pode acompanhar comigo, você. Vamos acompanhar aqui em Mateus, né? Mateus capítulo 10. Eu vou ver aqui o versículo 23. Mateus capítulo 10, versículo 23. Diz assim: Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Tá? Não sei se você entendeu, é claro que se você observar direito aqui, você observar, Jesus faz uma promessa para seus seguidores. Jesus promete aos seus discípulos que antes que eles acabassem de percorrer todas as cidades de Israel, antes que eles acabassem de evangelizar todas as cidades de Israel, antes que eles terminassem essa missão, Jesus estaria de volta. E você vê que ele não voltou, né? Então, a gente vê aqui digamos assim, aquilo que lamentavelmente muitas pessoas que vêm tentar falar, né, da sua religião para nós, a gente acaba não enxergando, as pessoas não veem isso e a gente está vendo claramente, gente que está de fora vê claramente realmente essa grande falha. Você vê uma promessa clara aqui, né? É uma promessa. Antes de vocês acabarem de evangelizar as cidades de Israel, antes de vocês terminarem de percorrer as cidades de Israel, eu estou de volta. E ele não voltou. Os discípulos morreram, se acabaram de percorrer a cidade de Israel ou não, se conseguiram evangelizar toda essa cidade de Israel ou não, né, gente? Então isso aqui perdeu a validade, gente. Que a promessa é: antes de vocês terminarem de percorrer a cidade de Israel, eu estou de volta. Mas só que isso não se cumpre, então isso aqui perdeu a validade. Então, quando você fala de arrebatamento para nós, quando a pessoa fala, o cristão fala da vinda de Jesus para nós, então a gente vê uma coisa como fora de validade, uma coisa que não tem mais, digamos assim, como acontecer, até porque isso aqui já se passou, né? Não se sabe se eles percorreram todas as cidades ou não, não se sabe se eles fizeram isso. O que nós sabemos é que se passaram praticamente 2000 anos e esses discípulos não existem mais, né? Esses seguidores de Jesus morreram, ou Yeshua, né, como costumam chamar também de Yeshua, eles não existem mais e Jesus ele não voltou. Como vê aqui, Mateus capítulo 10, versículo 23. Veja só: quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabarei de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. E ele não veio. Então vemos aqui o que, gente? Um fracasso. Nós vemos aqui aquilo que o cristão ele não enxerga, aquilo que o cristão não vê. Então, quando alguém fala de arrebatamento, quando alguém fala de vinda de Jesus, então a gente vê uma coisa, a gente vê dessa forma, a gente enxerga dessa forma. Não sei se vai dar para perceber direitinho o que eu estou falando, já que tem
poluição sonora horrível aqui, né? Então, pessoas soltando o som bem alto aqui, eu não sei se está interferindo, se está atrapalhando, mas tudo bem. Eu quero mostrar também, dar mais um passo com você, tá? E você vai acompanhar também na Bíblia cristã, porque isso aqui não é uma opinião nossa, é uma coisa que está aqui escrita realmente na Bíblia cristã. Então, deixa eu ver um pouco mais adiante. Mateus 16, vamos ver o que, que tem lá em Mateus 16, né? Mateus 16, deixa eu ver aqui o versículo, né? Versículo 28, Mateus 16, versículo 28, o que diz aqui? Diz assim: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Olha só, olha só. Em verdade, a promessa de Jesus, o Yeshua, né? Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, estavam falando com os discípulos que estavam ali em volta dele, né? Em verdade vos digo que alguns, né, não todos, mas alguns dos que aqui estão, né, naquele tempo lá, 2000 anos atrás, né, falando com os seus discípulos que estavam em volta dele. Aí ele continua, dos que aqui estão, que não provarão a morte, ou seja, não vão morrer, tá? Até que vejam, enxerguem, vir o Filho do Homem no seu reino. Então, mais um fracasso, você sabe disso muito bem, que aqui ele promete o que ele fala para seus discípulos. Ele fala para os seus seguidores o seguinte: olha, alguns de vocês aqui não provarão a morte, ou seja, alguns de vocês não vão morrer, até que possam ver, enxergar, vir, ele fala de vir o Filho do Homem. Tá bom, gente? Então, mais uma vez, né, claro aqui, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Eles morreram, os discípulos todos morreram. Não existe nenhum discípulo de Jesus vivo. Todos morreram e não viram esse reino chegar, esse reino se manifestar. Vamos abrir mais adiante, já que estamos falando sobre isso. Vamos continuar lendo. Vamos ver aqui o que Marcos fala, né, a respeito do que Mateus falou, né? Temos Mateus capítulo 16, versículo 28. Agora nós vamos ver aqui na Bíblia cristã, Marcos capítulo 9. Vamos ver o que aqui tem em Marcos capítulo 9, gente. Marcos capítulo 9, vamos ver aqui o que tem. Marcos capítulo 9, vamos ver o versículo 1, é isso? 9:1. Capítulo 9, versículo 1. Disse-lhes também: em verdade vos digo, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Veja só que Marcos, ele confirma que Jesus, o Yeshua, falou isso, mas você vê que eles morreram, todos, não foi alguns, todos morreram e isso não aconteceu. Tá, gente? Então tá claro aqui, Marcos capítulo 9, versículo 1, diz assim: dizia-lhes também: em verdade vos digo que dos que aqui estão, né, falando com aquele discípulo 2000 anos atrás, aqueles que estavam com ele naquele momento, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam chegando o reino de Deus. Não provarão a morte sem que vejam chegando o reino de Deus. Esse reino de Deus nunca chegou, os discípulos morreram, todos, sabe, deixaram de existir. E
esse reino de Deus nunca chegou, Jesus nunca voltou, nunca houve arrebatamento nenhum, então isso aqui perdeu a validade, isso aqui não tem validade alguma, porque é uma coisa que ficou lá para trás, foi uma promessa feita para quem? Para eles, para os seus seguidores, para os discípulos de Jesus, naquele momento que ele estava falando com eles lá. Eles acreditaram que não iam morrer, que alguns dentre eles iriam permanecer vivos, iriam ver que Jesus logo logo estaria, né, com o reino de Deus ali estabelecido, né? E com esse reino estabelecido, isso não aconteceu, né? Vamos ver a opinião de outro seguidor de Jesus. Vamos lá para Lucas. Lucas capítulo 9. Vamos ver o que Lucas também fala sobre isso aí, gente. Lucas capítulo 9. Você pode acompanhar comigo, porque às vezes a gente quer, é claro, a gente tem que ser paciente, a gente tem que ter educação, não é isso, gente? Para a gente poder responder educadamente as pessoas que tentam falar da sua religião para nós, né? Nós temos a nossa religião, vivemos para o nosso Deus, o Criador, bendito seja Ele, é claro. Lucas capítulo 9, versículo 27. Lucas capítulo 9, versículo 27, que diz assim: e em verdade vos digo que, dos que aqui estão, olha só, ele repete, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Tá, gente? Isso perdeu a validade. A promessa foi feita há quase 2000 anos atrás para aqueles que estavam ali, ao redor de Jesus ou Yeshua. Em verdade vos digo, em verdade, que dos que aqui estão, tá bom, gente? Dos que estão aqui, Pedro, João, André, Tiago e os demais, tá? Alguns há que não provarão a morte, que não provarão. Alguns há entre vocês, tá? Alguns há dentre vocês que não provarão a morte, vocês não vão morrer. Alguns dentre vocês não vão morrer, a promessa é essa. Até que vejam, tá bom, gente? Vejam o reino de Deus. Eles morreram, não viram esse reino de Deus. Tá bom, gente? Então isso aqui é mais uma coisa que perdeu a validade. Isso aqui não tem conotação verídica para nós. Isso aqui não tem, digamos assim, você está falando uma coisa para nós que é uma mitologia. Para nós é uma mitologia isso aí. Que você vê Mateus, o que Mateus escreveu, né? O Marcos confirma, Lucas confirma, que acaba sendo o quê? Um fracasso de uma coisa que realmente não existiu e nem vai existir. É isso, gente, porque a promessa foi para que isso acontecesse, esse reino de Deus fosse estabelecido antes da morte de alguns deles, tá? Mas isso não ocorreu. Então isso perdeu validade. Então, quando você fala de evangelizar, o que se passa na nossa mente? O que é que nós pensamos acerca disso? Tá bom? Então, educadamente, pacientemente, a gente explica para que você, um dia, você possa realmente se conscientizar do que você está falando para nós. Você está falando uma coisa que, na verdade, de uma coisa mitológica para nós, uma coisa que não existiu, né? não ocorreu e nem vai ocorrer, até porque já acabou, né? A promessa é promessa. Se era para voltar antes da morte de alguns deles, né? Se algum deles não morreriam antes, né, que isso acontecesse, desse reino ser estabelecido, era realmente para ter ocorrido isso e não ocorreu. Então, fracasso, né, gente? Então, eu gostaria de, já que nós estamos lendo aqui sobre isso, né, sobre a vinda de Jesus, que as pessoas tanto falam, né, os cristãos tanto falam, e sobre também o reino de Deus, né, ou seja, sobre o arrebatamento que os cristãos tanto falam, às vezes. Então, vamos continuar. Eu quero abrir novamente a Bíblia cristã, tá bom? Não a Bíblia hebraica, mas a Bíblia cristã com vocês. Dessa vez aqui no capítulo 13 de Marcos. Marcos capítulo 13. Vamos lá então? Marcos capítulo 13, vamos ver o que aqui tem lá. Marcos capítulo 13.
Vamos ver o que diz. Vamos ver aqui o versículo, né? Marcos capítulo 13, versículo 30. Treze e 30, gente. Diz assim, na verdade, né, Jesus falando, o Yeshua, né? Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Promessa de quem? De Jesus. Mas Jesus, o Yeshua, ele fala isso, qual o motivo dele ter falado isso, né? Ele diz assim, na verdade vos digo que não passará esta geração, aquela geração do tempo dele, né? Do tempo em que ele estava vivo, né? Sem que todas estas coisas aconteçam. E que coisas são essas? Então essas coisas, se você for ler a partir do início do capítulo 13 de Marcos, o que é que diz aqui do capítulo, do versículo 1 ao versículo 13 de Marcos, do capítulo 13 de Marcos, está falando sobre o quê? Sobre o princípio de dores. Tá bom? Então, na verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Todas estas coisas, que coisas? O princípio de dores, né? Que ele descreveu aqui, foi descrito aqui do versículo 1 ao versículo 13 do capítulo 13 de Marcos, tá bom? A grande tribulação que é mencionada aqui do capítulo 14, ou seja, do versículo 14 ao versículo 23 do capítulo 13 de Marcos. E por final, né, a terceira coisa seria o que? A vinda do Filho do Homem, que está sendo mencionada aqui do versículo 24 ao versículo 31 do capítulo 13 de Marcos. Então, três coisas tinha que acontecer antes que aquela geração passasse, antes que aquela geração fosse embora, antes que aquela geração, né, deixasse de existir e surgisse uma nova geração. Né? Então, como você veio aqui, existe aqui três coisas, né? Três coisas. O princípio de dores, vou repetir de novo, o princípio de dores, tá bom, gente? Mencionado aqui do versículo 1 ao versículo 13 do capítulo 13 de Marcos. A grande tribulação, mencionada aqui do versículo 14 ao versículo 23 do capítulo 13 de Marcos. E a vinda do Filho do Homem, né, que ele não veio, tá bom, gente? Outra falha, né? Mencionado aqui no versículo 24 ao versículo 31 do capítulo 13 de Marcos. Então, três coisas era para ter acontecido antes que aquela geração passasse. E aquela geração passou e isso não aconteceu. Nem o princípio das dores, nem a grande tribulação e na vinda de Jesus. Então, por favor, entenda bem por que nós não acreditamos nessas coisas. Fora de validade, perdeu a validade. Tá bom, gente? Isso não tem como mais acontecer, porque a promessa, né, que Jesus ou Yeshua fez era que para que houvesse isso, né, o princípio das dores, a grande tribulação e a vinda de Jesus, tinha que acontecer durante a existência daquela geração. Que geração? A geração daquele tempo da qual estava vivendo. Entendeu, gente? Mas aquela geração se foi, vieram outras gerações e gerações vieram e se foram, e isso não aconteceu, tá bom, gente? Então a promessa era essa, tá bom, gente? E até ele menciona aqui no versículo 31 do capítulo 13 de Marcos: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas só que passou, tá bom, gente? Passou porque aquela geração acabou, tá bom, gente? E não viu nem princípio de dores, nem grande tribulação, nem a vinda do Filho do Homem, como está descrito aqui, tá bom? Então, a promessa aqui, ou seja, Marcos capítulo 13, versículo 30,
diz que Jesus disse assim: na verdade vos digo que não passará esta geração, aquela geração de 2000 anos, praticamente, de 2000 anos atrás, estava ali, que estava existindo naquele momento que ele estava vivo, né? Na verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas estas coisas aconteçam. Que coisas eram essas? Princípio de dores, grande tribulação e a vinda de Jesus. Então, você está falando de uma coisa mitológica para nós, uma coisa que para nós não é verdadeira, tá bom? Então, a quem nós servimos? Servimos ao Deus, Criador de tudo e de todas as coisas. É quando você abre, né, a Torá, nós vemos ali na primeira folha, né, quando o livro sagrado, né, que podemos dizer a Bíblia verdadeira, ela começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse Deus criador que nós servimos, é esse Deus que criou tudo, todas as coisas que nós servimos. Então, quando você tenta nos convencer, deixar de servir ao Criador para servir uma criatura, entendeu, gente? A gente vê isso como uma coisa até, sei lá, gente. Então, é claro, a gente tem que ser, digamos assim, o mais educado possível. A gente tem que procurar fazer com que as pessoas entendam, né? Por quê? Olha quantos motivos faz com que nós não acreditemos em vinda de Jesus, em arrebatamento. São vários os motivos aqui, tá bom, gente? Eu não sei se a gente vai... Vamos ler mais uma? Vamos ler mais uma, né? Vamos ler aqui Mateus capítulo 26, tá? A poluição sonora tá forte aqui, mas espero que você esteja me entendendo. Mateus 26, deixa eu ver aqui o versículo, né? Mateus 26, versículo 64. Mateus 26, versículo 64. Vamos lá então, 64. Olha só, aqui vamos começar do versículo 63, né? Para entender melhor. Mateus capítulo 26, né? Capítulo 26, a partir do versículo 63, diz assim: Jesus, né, o Yeshua, porém, guardava em silêncio e, insistindo o sumo sacerdote, disse-lhes: conjuro-te perante Deus, o Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus, né? Aí o versículo 64 diz assim: disse-lhe Jesus, o Yeshua, né? Tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve, tá bom? O Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens. Quer dizer, ele promete para o sumo sacerdote que em breve, né, a longo prazo, entendeu, gente? Em breve, ele fala aqui, tá aqui, versículo 64, tu o disseste, porém vos digo que vereis, tá bom, gente? Vereis é ver. Eu falei que o sumo sacerdote ia ver, que é que em breve, que vereis em breve o Filho do Homem, tá? Assentado à direita do poder, vindo sobre as nuvens. Tá bom, o sumo sacerdote morreu, deixou de existir e não viu Jesus, tá bom, gente? Vindo, né? Esse reino de Deus. Ou seja, o sumo sacerdote morreu e não viu o Filho do Homem assentado à direita do poder. Não viu vindo, né? Sentado à direita do poder, vindo, né? Quer dizer, ele ia ver com os olhos dele Jesus vindo, tá bom, gente? Jesus vindo, e ele morreu e não viu, tá bom, gente? Então, estes são alguns motivos, tá bom, gente? Então, quando você fala de arrebatamento para nós, quando você fala de vinda de Jesus para nós, então veja a forma que nós pensamos acerca disso, o que nós, né, entendemos, o que nós enxergamos acerca de uma coisa dessa,
Então, a quem servimos, gente? Servimos a Deus, o Criador. E repito novamente, o nosso livro sagrado começa dizendo assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Criou Deus. Quem é esse Deus? O Deus Criador, Criador de tudo e de todas as coisas. Então nós não podemos trocar o Criador por uma criatura. Nós não podemos trocar aquele que nos criou por uma pessoa que foi criada, com todo respeito à sua religião. Mas, às vezes a pessoa realmente vai adiante e tenta nos evangelizar, mesmo a gente conscientizando: não, nós temos a nossa religião, nós temos a nossa crença, nós servimos a Deus, o Criador, bendito seja Ele. E a pessoa insiste em estar mandando coisas, entendeu? Mensagens, né, no Messenger, para nós, falando da vinda de Jesus, falando de arrebatamento, que para nós não passa de mitologia, tá, gente? E de coisas que perdeu a validade, totalmente perdeu a validade, e que não se cumpriu, né, e não vai se cumprir mais, porque até não tem como se cumprir, né? Porque já se passou da validade, né? Promessa feita para eles. Olha, alguns de vocês, olha, Pedro, João, André, Tiago, Bartolomeu, Levi, Mateus, olha, alguns dentre vocês não vão morrer, tá? Até que vejam vir o Filho do Homem, né? Eles morreram, todos morreram, tá bom, gente? E isso não acontece. Promessa: não passará essa geração sem que todas estas coisas aconteçam, né? E fala do princípio das dores, da grande tribulação, fala também da vinda do Filho do Homem, da sua vinda novamente, e novamente aquela geração se passa, acabou, surgiu gerações e se foram gerações, e a vinda de Jesus, nem grande tribulação, ou seja, nem princípio de dores, nem grande tribulação, e nem a vinda de Jesus, tá bom? Depois, digamos assim, para o sumo sacerdote, como tentando intimidar o sumo sacerdote, né? Para nós o Kohen Gadol. Então, fala para o Kohen Gadol: olha, em breve, vereis o Filho do Homem vindo. E isso não acontece. Então, fracasso total. São promessas que perderam validade, não tem importância nenhuma para nós. Então nós continuamos servindo ao Deus que tirou nossos antepassados lá do Egito, né? Que nos resgatou por meio de Moshe, né, gente? E nós continuaremos fiéis, nós continuaremos com fidelidade, nós continuamos amando o único Deus, Criador de tudo e de todas as coisas, sem olhar para uma outra pessoa, tá bom, gente? Nós iremos continuar obedecendo ao nosso Criador, bendito seja Ele, tá, gente? Nós não invocaremos nenhum outro ser além dele, nós não cantamos louvores a nenhum outro ser além dele, nós não rezamos, nós não fazemos tefilar para nenhum outro ser além daquele que nos criou. Bendito seja Deus. Então medite bem nisso, né, gente? E é claro, você tem sua religião e eu tenho a minha religião. Eu vou continuar na minha religião e possivelmente você vai continuar na sua religião, né? Isso é um direito seu. Então, deixo aqui pelo menos a explicação do que nós pensamos acerca da vinda de Jesus, de quando a pessoa vem falar para nós da vinda de Jesus ou do arrebatamento. Então, Shalom, Velehitra Ut.